mestres, né? Que vai daqui para lá de mestres. Aqui tem um monte, né, de educadores que vão formar outros mestres, né? Que essas igrejinhas, né? Porque cada um de nós é igreja aqui, né? Vai sair muitas congregações, muitas com entendimento. Vai do aquilo que a pessoa tem pessoas que valorizam mais o dom do que os frutos, porque o dom está da posição da status. Então fica tão fascinado, aí entra uma ação de encantamento. A pessoa entra numa ação de encantamento pelo dom, fica encantado pelo dom, porque o dom vai me dar status, você é respeitado, você é reconhecido. A pessoa entra na loucura do dom. Até cair. Na loucura do dom, e a pessoa atropelar todo mundo, querer passar por cima de todo mundo para poder demonstrar o seu dom. E as impurezas do seu emocional, as impurezas principalmente do seu caráter, são colocadas de lado. Ela não precisa mexer, porque não se mexe, né? Não se mexe no temperamento. O caráter se trabalha. O caráter se trabalha. Vamos agora para a dimensão. Tentar agora melhorar um pouco, né? A parte positiva, né? A parte positiva. A parte positiva. Eu particularmente, de mim, eu acredito que nós não conseguimos ter acesso às dimensões de Deus porque nós não somos direcionados para elas, encaminhados como se deveria. Literalmente, o nosso espírito, ele vai se relacionar com alguma dimensão. Não sei qual. Eu conheço as dimensões que o meu espírito tem acesso. E eu sei que somente nessas dimensões que as competências do meu espírito são manifestadas. Então, se eu tenho uma dimensão de batalha espiritual, o meu espírito vai ser desenvolvido no plano de batalha espiritual e pronto. Ele vai ser desenvolvido. É nesta dimensão que ele vai ser desenvolvido, que eu vou receber conhecimento, que as competências do meu espírito vão começar a ser manifestadas. É por isso que cada um de nós tem que identificar em Deus qual é a dimensão que você tem acesso. Qual é a dimensão que você alcança? O que Deus tem preparado como uma dimensão espiritual para a tua vida? E é nessa dimensão que vai ter o teu desenvolvimento espiritual. Na dimensão que Deus preparou. Pode ser bom, pode ser ruim. Pode ser as duas coisas. Pode ser. Não, porque espiritualmente você vai se deparar com o demônio, você vai se deparar com o anjo, tudo junto, misturado. Simples assim. Mas tem algo que vai... Tem dimensões, vamos dizer... Vamos dar um exemplo bem assim. Tá. Vamos dizer que vamos colocar aqui. Vamos dizer que aqui está a pastora Amélia. Que linda! Obrigada. Tem igualzinho com a vida. Vamos lá. Vamos dizer que está a pastora Amélia. Vamos dizer que aqui eu vou colocar um D, tá bom? Tem a dimensão do amor de Deus. Vamos dizer que Deus quer conduzir a pastora Amélia para a dimensão do amor dele, para que ela veja espiritualmente a dimensão desse amor. Para quê? Que Deus vai querer mostrar isso para ela. Abra lá, pastor Fábio. Na 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10.
Pode ler em voz alta, em alto. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Continua. De Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Somente o Espírito Santo em nós que conhece as dimensões de Deus. E somente é o Espírito Santo em nós que vai nos conduzir às dimensões de Deus. Dá para você repetir a referência? Primeiro Primeiro Coríntios Coríntios Primeira, 1 Coríntios 2:10. 2:10. do 10 em diante. De 10 até o 16. Vamos lá. Ó, essa aqui é uma dimensão de Deus, onde Deus quer conduzir a pastora Amélia para que ela veja essa dimensão. Só que como o Espírito de Deus que está nela que vai conduzir, ela vai ver essa dimensão aqui, ó, dentro do Espírito dela. Vai fazer isso aqui, ó. Ela vai ver a totalidade desta dimensão, mas dentro dela. Dentro do próprio Espírito dela. Jesus não disse que o reino de Deus está dentro de nós? Ele não disse isso? Quando falaram assim, ó, ele que dizem, ele está aqui, ele está lá. Não, não vão. O reino de Deus está dentro de vocês. Ponto final. Isso aqui não é nem só uma dimensão. O próprio reino está dentro de todo ser humano. O problema é que nós não conseguimos enxergar dentro desse reino aonde nós devemos nos... O que Deus tem preparado para nós? E por que eu não consigo enxergar isso? Por que eu não consigo ver isso? Simples assim. Porque os meus olhos, do meu entendimento, eles estão fechados. Eu tenho dois olhos. Eu tenho o meu olho orgânico, que eu vejo esse bastão. É meu olho orgânico. Mas os olhos do meu entendimento, eles olham para dentro de mim. Isso aqui por fora, os olhos do meu entendimento, eles não perdem o seu tempo. Porque eles olham para dentro. O meu olho orgânico olha para fora. Os olhos do meu entendimento olham para dentro. Agora, como que eu faço? Se os olhos do meu entendimento, eles podem abrir e fechar. Como que eu fecho eles? Quando eu deixo de olhar para dentro de mim e começo a prestar atenção aqui fora. Em tudo, e isso aqui me sabota, porque isso aqui vai me distrair. Então, quando eu não perco meu tempo com essas distrações exteriores fora, os meus olhos, o meu entendimento se abrem para dentro. Aí eu tenho que ver o que me distrai fora de mim. O que me ocupa fora de mim. É por isso que nós falamos. Deixa de fazer coisas que não te conduzem a nada, não te levam para lugar nenhum. Centraliza. Eu trabalho o dia inteiro num serviço que é muito louco. É corrido, é tudo, mas eu passo o dia inteiro com meus olhos espirituais abertos para dentro de mim.
Trabalho normalmente fora, tranquilamente. Mas espiritualmente meus olhos estão continuamente abertos para dentro do Espírito. Para aquilo que Deus quer falar comigo pelo Espírito. E qual é a finalidade de Deus mostrar para a pastora Amélia a dimensão do amor dele? Simples assim. Para ela aplicar o amor. Para ela reproduzir a dimensão. Ela vai reproduzir, os olhos dela vão olhar para dentro do Espírito, vão entender, e ela precisa agora dessa dimensão Expandir. reproduzir. Ela reproduz algo que ela vê dentro, ela reproduz para fora. Ela precisa transportar a dimensão. A dimensão que está dentro dela, que ela vê que é a dimensão do amor de Deus, ela vê essa dimensão dentro do Espírito, ela tem que produzir essa dimensão aqui fora. Ela precisa ser uma transmissora dessa dimensão. Mudar a dimensão. A dimensão tem que passar por ela e ser reproduzida em âmbito externo, aonde vai ter várias pessoas aqui precisando conhecer o amor de Deus e por ela, que vem por ela. Então a nossa função é entender a dimensão que nós estamos inseridos em Deus e transportar essa dimensão, fazer com que ela passe por nós. É o mesmo exemplo do espelho, né? Quando é refletido do sol. Total. Entretanto, existe um probleminha. Ixi. Qual que é o probleminha? Porque essa dimensão, ela vai ter que passar pela doutora aqui. E se o emocional dela não estiver bonzinho, ela não vai conseguir produzir essa dimensão com excelência. Ela pode até falar alguma coisinha, mas não vai sair na excelência por causa das impurezas do seu emocional e do seu caráter. Então nós precisamos, quanto mais nós somos tratados emocionalmente, e mais somos tratados no nosso caráter, mais essa dimensão facilita. É como se você visse um quadro dentro de você e você tivesse que falar o quadro fora de você para que outras pessoas possam ver a mesma imagem que você está vendo dentro. Então isso vai te exigir que você fale desse quadro com uma riqueza de detalhes muito grande para que a pessoa possa ter uma noção daquilo que você está vendo dentro de você. E todas as vezes que a Mary for falar do amor de Deus, vai passar por aqui, não vai? Ela pode falar de uma maneira meio engasgada, ela pode começar a falar de uma maneira um pouco gaga, um pouco truculenta, mas ela continua vendo a imagem da dimensão do amor de Deus, e ela continua falando, e ela na linha do tempo ela se aperfeiçoa. Deixa eu fazer uma pergunta para ver se eu entendi. O amor de Deus, digamos que ela vai falar do amor de Deus para algumas pessoas, elas estão ali num ambiente, né, numa atmosfera agitada. O amor de Deus é um amor manso. A partir do momento que ela começa a falar do amor de Deus para essas pessoas, é como se passasse por ela, mas como ela está com as emoções saradas, enfim, aquele amor mudasse a atmosfera e de uma certa forma aquela calmaria entrasse naquele ambiente e mudasse. Sim. É isso. Então eu entendi. Porém, tudo o que vai... Vocês já aconteceram de vocês, já aconteceu com todos, né? Impossível não acontecer. De um leite ferver e você passar o leite na peneira, não fica aquela natinha ali? Todas as vezes que ela for falar do amor de Deus, vai passar por ela, mas vai ficar um resíduo dentro da natureza dela. Vai ficar um resíduo dentro da natureza dela, como se fosse uma latinha. Entendi. E essa latinha é que vai transformar a natureza dela. Até porque se ela for uma pessoa não tão calma, automaticamente... Ela pode ver, sentir, entender, mas ela não consegue verbalizar. Ou se ela verbalizar, vai ser muito na truculência.
ela pode ver qualquer dimensão, qualquer um de nós podemos ver qualquer dimensão de Deus ou sermos participantes de uma dimensão. Não tem problema. A dificuldade é que nós não vamos conseguir verbalizar isso. Nós não vamos conseguir, muitas vezes, ter a palavra articulada, adequada, montar uma estrutura de palavras para que vocês possam enxergar aquilo que eu olho dentro de mim. E tudo isso vem pela voz. Tudo isso vem pelas cordas vocais. É onde o Espírito Santo opera em nós, por voz. Muitas coisas que, a grande maioria das coisas que eu falo para vocês aqui, não é que eu sei, eu não sei, eu simplesmente estou enxergando dentro de mim. O meu olho no natural está olhando aqui isso aqui, mas os meus olhos espirituais estão olhando para dentro do Espírito e eu estou falando para vocês aquilo que eu vejo dentro do meu Espírito. E transporto para fora. Só que toda vez que eu transporto para fora, uma parte fica retida na minha natureza, aonde ela começa a ser transformada. Agora, e isso não sou eu que vou dizer dimensões. Cada um vai ter que buscar sua dimensão em Deus. Deus, aonde que o Senhor quer me mostrar? O que o Senhor quer me revelar? Em que área espiritual eu vou ser competente? Em que área espiritual eu vou ser bem-sucedido? Aí o nosso espírito entra em desenvolvimento dentro da dimensão que Deus quer me proporcionar. Qual é a dimensão? Dimensões podem, vamos dizer, aflorarem, né? A pastora Mary pode conhecer a dimensão do amor de Deus, depois ela começa a conhecer as estranhas misericórdias de Deus, e Deus ele começa a aumentar essa proporção dentro dela, de visão, e tudo isso começa a se transformar na natureza dela, até que vai chegar um ponto em que toda a sua forma de expressar, toda a sua forma de falar, toda a sua forma de tocar, toda a sua forma de cumprimentar, toda a sua forma de se relacionar estará totalmente envolvida nisso aqui. São essas dimensões positivas que nós precisamos. Pastor, mas essa dimensão positiva aí, você falou, para você viver essa dimensão positiva, você tem que se liberar da posição negativa, você tem que sair daquela dimensão negativa para poder... As posições negativas elas atrapalham um pouco. Elas atrapalham um pouco. Ela interfere, porque aí você vai ter que ter uma intimidade com ninguém. Vamos lá, vamos dizer que eu estou preso dentro de uma dimensão limitada do meu pai. Meu pai tinha uma dimensão limitada, eu nasci dentro dessa dimensão limitada, está tudo muito limitado. Eu vou ter que subjugar essa dimensão. Vou ter que subjugar. Ou eu saio dessa dimensão, ou eu subjugo ela. E como eu vou subjugar essa dimensão? Vendo a dimensão do romper. A dimensão do romper de Deus vai subjugar a dimensão da limitação. Então Deus vai mostrar uma outra dimensão para mim. Se eu estou aqui, dentro de uma dimensão de limitação que me prende, das duas uma, ou eu saio dessa dimensão, ou Deus ele vai fazer com que eu veja dentro de mim uma nova dimensão, a partir do meu espírito. E essa dimensão vai fazer isso aqui, ó. Subjugar a outra. Ela vai romper. E quando ela chega aqui, ela faz assim, ela rompe e ela sai para fora. A dimensão de Deus em mim vai subjugar essa outra dimensão. Dessas campos de dimensões, das duas, uma. Muitas dimensões você se resolve apenas saindo dela. Linhas relacionáveis,
né, uma espiritualidade, existem outras dimensões que você vai ter que subjugar a partir de dentro. Mas para você subjugar a partir de dentro, você vai ter que ter a visão espiritual da outra dimensão que vai subjugar ela. Esse romper acontece também no caso de um casal que tem um filho, né? Os pais morrem e a criança fica, a criança cresce. Aí E a ela criança... vai lutar para romper. Exato, mas assim, digamos que ela não tem esse entendimento que ela tem que lutar para romper, mas ela tá vivendo nos caminhos do Senhor e ela começa a viver ali com Deus. Ela pode romper sem saber que está rompendo. Exato. Ela Porque pode eu acho romper que comigo aconteceu isso, porque eu tive pais onde os dois eles morreram eles bebiam demais, sabe? E assim, eu não sinto vontade de beber, nada. Minha mãe até sempre foi muito preocupada comigo com essa questão de bebida e eu nunca tive problema com isso. Entendeu? Então eu acho que no meu caso, assim, automaticamente é algo que eu rompi na minha vida sem saber. Sim. Sem saber. Existem dimensões que elas podem não surtir o efeito em você, mas pode pegar o efeito no teu irmão mais novo. Isso pode acontecer, tá? Pula e pega. Isso é normal. Outras simplesmente são como aqueles vírus que você transporta, mas não surge efeito. Não tem efeito. Outras você rompe sem saber que está rompendo, mas você está rompendo. Interessante. Tudo é questão de que não haja repetição. Essa é a principal situação. Que não se repitam comigo aquilo que se repetiu com os meus ascendentes. Aqueles que estavam antes de mim. Isso deve ser lutado. E às vezes, dentro desse campo, a gente consegue vitórias estratégicas, se posicionando mais, buscando entender mais o que é o Espírito, mas nós nunca vamos abrir os olhos do nosso entendimento do Espírito ficando 20 horas olhando o Facebook por dia, ficando 10 horas jogando conversa fora com as pessoas que não te levam a nada e não te conduzem a lugar nenhum, falando mal da vida dos outros, falando mal disso, falando mal daquilo. Essa entulho é que tem que ser jogado fora. Muitas vezes os olhos do nosso entendimento não são abertos justamente por causa disso, por causa do excesso. Nós perdemos muito tempo com um excesso que não traz proveito. Se nós filtrássemos um pouco o mundo das nossas atividades, e muito com pessoas com quem nos relacionamos, de muitas formas, os nossos olhos podem ser abertos assim. E você vai até entender quando alguém estiver querendo te roubar. Você está querendo prestar atenção nas coisas de Deus, querendo ler um livro bom, querendo ler a Bíblia e já começa. O telefone toca, uma coisa começa a acontecer, alguém quer puxar papo, o que está acontecendo? Não está acontecendo nada, você quer conversar, então conversa com você sozinho. Aí que você tem que ver onde você pode estar sendo roubado, sabotado, mas parece que, infelizmente, né, tem muitos que nunca terão os olhos do espírito aberto, os olhos do entendimento aberto, justamente por conta disso. Tá olhando muito ao redor, né? Tipo... Olha muito para fora. Uhum. Olha muito para fora. Falaram para mim no serviço, falaram assim, nossa, você não conversa, né? Eu falei assim, gente, eu converso. Eu sou dos caras que mais conversam, porque eu me conheço, mas aqui não é lugar de conversar. Então, sabe, eu fico tão concentrado nas coisas de Deus dentro de mim, buscando, e Deus abre. E Deus, ele é muito estratégico, porque ele abre uma coisa e aquilo te exige que você pense. Aquilo é tão bom que você fala, é agora. Né? Aí aquilo começa a florar. Depois, quando você vê bem, ele traz algo novo, mais novo ainda, fala, xiii, agora piorou. E ele te coloca num caminho onde você se ocupa nele. É onde nós nos inclinamos para as coisas do Espírito. E Deus, eu acho que ele não pode, ele é totalmente fora do normal. Porque ele coloca pra gente aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente vai ser bom. E às vezes ele coloca uma coisa tão boa que ele fala, você não vai falar nada sobre isso. Daqui 6 meses talvez você fale. Até que eu possa assimilar todas as informações, compreender, encaixar, para depois fazer uma liberação. Então eu tenho que ficar muitas vezes montando as coisas dentro de mim, assimilando, agregando informações, até que possa pôr para fora. Até lá a gente não tem liberação, tem assuntos que não tem liberação fora. A gente tem assuntos que infelizmente nós nunca podemos falar. Literalmente porque a igreja não está pronta para aceitar.
Com certeza. A igreja não está pronta para aceitar. Tem coisas que se tiver que falar, a igreja não aceita. E são coisas de Deus, coisas do Espírito. Mas só vai discernir quem é Do Espírito. do Espírito. Quem é carnal não vai discernir. Isso é fato. E é por isso assim, que o Espírito Santo trata com você, né, como professor, até onde você pode falar. Né, algumas aulas a gente sai impactado, mas naquele impacto do qual a gente consegue suportar, né, para depois digerir, né, que eu acredito que você chega em casa e fica ali, né, Tem coisas que... Tem coisas que se você falar, não pode... Tem coisa que não dá para nem para crente, não dá para ninguém. Né? Vai falar que... não sei se tá gravando ainda. Pode apertar ali para desligar, por favor.